Olá, bom dia, namastê, paz e bem, a perfeita alegria em São Francisco de Assis. Hoje, dia 3 de outubro, é o dia em que se comemora o Mahasamadhi, como diríamos no yoga, o grande êxtase de São Francisco de Assis, o grande yogi de Assis. A oração preferida de São Francisco, a sua oração jaculatória, que no yoga chamamos de Pranava Japa, era meu Senhor e meu tudo, 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 meu Senhor e meu tudo. Olá, bom dia, namastê. Hoje faremos uma homenagem ao Pai Seráfico, a São Francisco de Assis. Bom dia, Violeta, namastê, paz e bem. Estava tentando entrar pelo link que foi divulgado, mas houve algum probleminha, tive que criar um novo link. Seja bem-vinda, Violeta. Hoje é dia 3 de outubro, a comemoração do Mahasamadhi, como diríamos no yoga, o grande êxtase de São Francisco de Assis, os iluminados, os grandes santos, os grandes seres divinos. Quando deixam este mundo, eles o deixam de forma totalmente consciente. É o Maha. Maha quer dizer grande, Samadhi, êxtase. Eles sabem o momento exato em que deixarão o corpo, como deixarão o corpo. Namastê, Violeta. E hoje, então, dia 3, na verdade, a Igreja Católica comemora no dia 4, que foi o dia 4 de outubro, que foi o dia em que o corpo de Francisco foi enterrado, dia 4 de outubro, mas ele deixou o corpo no dia 3 de outubro de 1226. E escolhi esse tema hoje, a alegria segundo São Francisco de Assis, a perfeita alegria. O que é a perfeita alegria? Muitos praticam a oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas a grande maioria não sabe que essa oração, em verdade, não é de Francisco. Ela foi escrita por um anônimo e passou a ganhar corpo antes da Primeira Guerra Mundial, no século XX. E com o passar do tempo, ela foi então, os franciscanos e a adotaram e passaram a afirmar que era a oração de São Francisco, porque representa, na verdade, São Francisco de Assis, a sua doçura, o seu caminho da paz, apesar de ele ser esse santo considerado tão doce. Quando necessário, ele também era firme com os discípulos, como Jesus, o seu grande guru, o seu grande mestre. Quando necessário, também era firme. Então, ser do bem, ser doce, não significa ser aquela pessoa o tempo inteiro zen, que concorda ou que é indulgente para com o erro. Jamais. Vemos a história, por exemplo, do primo de Jesus Cristo, João Batista, que foi um guiane dentro da visão do yoga. João Batista foi um guiane, um sábio. Ele não tinha papas na língua. Ele falava o que devia ser falado. São Francisco teve momentos de sua vida, segundo os biógrafos, que ele também foi firme com os discípulos, como Paramahansa Yogananda, o pai do yoga.
no Ocidente era firme com os discípulos, como Swami Yukteswar, que também foi um Gyani. Os Gyanis eles são diferentes dos Bhaktas. Nós podemos classificar São Francisco como um Bhakta. O Bhakta é o amante de Deus. Geralmente os amantes de Deus, os Bhaktas, são mais dóceis, são mais amorosos com os discípulos, apesar de haver momentos em que eles percebem a necessidade de serem firmes. Os Gyanis, eles não têm papas na língua, como disse. Eles têm uma disciplina mais forte. O próprio Yogananda dizia em relação ao pai dele: o meu pai tinha uma educação severa, o meu irmão tinha uma educação ainda espartana, ainda era mais dura do que o meu pai, meu irmão mais velho, Ananta. E o meu mestre, Yukteswar, que foi um Gyani, a sua educação era drástica. Porque às vezes os mestres, os santos, os iluminados têm de ser duros com os discípulos? Porque, como a mãe que deseja o bem do filho e sabe que o filho está no erro, às vezes ela precisa dar umas palmadinhas. A disciplina é fundamental. Em determinados momentos é preciso rodopiar o chicote, como Jesus fez no templo, expulsando os vendilhões, porque faziam da casa do Pai comércio. Então Jesus, São Francisco de Assis, esses grandes Bhaktas, como o próprio Yogananda também foi um Bhakta, às vezes precisam ser disciplinadores. São Francisco, certa vez, ao chegar de uma viagem longa, percebeu que os discípulos haviam construído uma bela igreja e ele queria viver na renúncia, abraçado à dama pobreza, à irmã pobreza. E ao ver aquela obra impetuosa que os discípulos haviam feito, o que Francisco fez? Subiu ao telhado e começou a lançar as telhas longe. Não parecia aquele doce Francisco. Por que isso? Porque os santos, eles têm o desejo de eliminar a arrancara, ou jiva, que é o ego. O que nos impede de alcançarmos a iluminação, o despertar, é justamente o ego, a arrancara, o jiva. É o jiva, é o ego que se ofende facilmente. É o ego que se ofende por qualquer coisa. E o ego deve ser arrancado pela raiz. Quando o ego é arrancado pela raiz e desperta no segundo pássaro, como lemos nos Upanishads, existem dois pássaros, segundo os Upanishads, os textos sagrados da Índia. Upanishad significa sentar aos pés do mestre para ouvir. São textos comentários aos Vedas. Veda vem de Vidi, que quer dizer conhecimento. E os Upanishads falam de dois pássaros. O pássaro do ego, que é o Jiva, e o Atman, que é a alma, o nosso eu real, o nosso eu verdadeiro. Quando o Jiva, que é o pássaro que está na mesma árvore, em um galho abaixo do outro pássaro, que é o Atman, percebe, quando ele olha para cima e percebe o Atman, aquele que é o observador, que é a alma, criada à imagem e semelhança de Brahman, então esse Jiva, esse ego, se dissolve, desaparece, nasce então o iluminado. É preciso dissolver o ego, dissolver o jiva, e esse é o papel dos grandes santos, dos grandes mestres que amam seus discípulos. Existe inclusive uma história contada por Paramahansa Yogananda de um santo que lançava pedras nos discípulos. Ele queria discípulos autênticos, discípulos que amassem verdadeiramente a Deus, e não apenas curiosos, que estão ali no sadhana, no caminho espiritual, por pura curiosidade ou para a elevação do jiva, do ego. E esse mestre, esse santo, lançava pedras nos discípulos, aqueles que eram capazes de perceber a santidade oculta por trás do aparente comportamento irado daquele santo, e colhiam aquelas pedras levando ao coração, eram aceitos como verdadeiros discípulos, como autênticos chelas. Então, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, os autênticos santos, às vezes, precisam ser duros com seus discípulos. São Francisco é a encarnação da doçura, mas às vezes
precisava ser duro como Jesus, como o seu mestre foi. Eu gostaria de ler para vocês o Cântico das Criaturas. Como disse, a oração de São Francisco não foi escrita por São Francisco. Ela foi escrita por um anônimo. Mas o Cântico das Criaturas, este sim, foi escrito por São Francisco de Assis e na minha visão, é mais belo do que a oração de São Francisco, chamada oração de São Francisco, que na verdade é a oração pela paz. Esse é um livro de minha autoria, Francisco Grandiola de Assis, já está esgotado nas livrarias, mas se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo, recebe o livro pelo correio, recebe autografado. Provavelmente em 1225, Francisco compôs o belíssimo cântico ao irmão Sol. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Deus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas que no céu formaste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar ou nublado ou sereno, e todo o tempo pela qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ela achar, conforme a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e serve-o com grande humildade. Francisco de Assis, no dia 3 de outubro, exatamente como veio ao mundo, ele pediu para ser enterrado. Pobrezinho, o divino povereiro, aquele que se entregou à dama pobreza. É dito que, ainda jovem, após retornar de uma batalha entre as comunas de Assis e Perugia, Francisco foi liderar os jovens de Assis. Ele era o líder na juventude dos jovens. E nessa brincadeira de liderar os jovens caminhavam à frente e ele ia atrás, sempre dizendo o que os jovens à frente deviam fazer. Virem à esquerda, virem à direita, pulem, gargalhem. Em determinado momento, Francisco, já entrando naquela percepção, naquela metanoia profunda, ao ver a carnificina da guerra, e ao perceber que havia algo dentro dele que era mais importante que tudo do lado de fora, ele silenciou. Os jovens, percebendo o silêncio de Francisco, olharam para trás. Onde está Francisco? O que houve com Francisco? Correram para procurar Francisco, e ele estava em um beco, parado, sentado, silencioso, aquilo que nós yogis chamamos em êxtase, em samadhi, o que os cristãos chamam de contemplação, completamente imóvel. A consciência de Francisco havia se retirado para o infinito. Por meio do Kutastha Chaitanya, o olho espiritual,
a consciência se expande. O yogi, o iluminado, o santo, ele quase perde, às vezes perde a consciência do corpo. E os jovens, sem saber o que estava acontecendo, chamando por ele, ele silencioso, imóvel. Um deles disse: já sei o que ocorre com Francisco, está apaixonado. Francisco, então, saindo daquele êxtase, daquela percepção divina inefável, disse: sim, estou apaixonado. E então todos os jovens, felizes, esse é o segredo de Francisco, conte-nos, Francisco, quem é a dama, quem é a felizarda? E Francisco, ainda saindo de seu êxtase, disse: sim, desposarei a mais bela de todas, a dama pobreza, a dama pobreza. Para a decepção de todos ali, para a incompreensão de todos, a dama pobreza. Francisco desposou a pobreza, a renúncia, total renúncia, em total acesse, sua mente submergindo dia após dia no êxtase cada vez mais profundo, numa ananda, uma bem-aventurança e pleno, um amor supremo por Deus, tão intenso, cada vez mais intenso, que ele permanecia dias em silêncio, mergulhado no oceano infinito da graça divina, da percepção interna que só os santos conhecem. Como Ramakrishna Paramahansa, o grande avatar do século XIX, certa vez afirmou: o santo, quando percebe Deus pela primeira vez, e esse talvez tenha sido o primeiro êxtase de Francisco, é como um atleta que escalou um alto muro, e quando ele vê o que está do outro lado do muro, ele fica tão maravilhado que ele nem mesmo olha para trás, ele se lança. Deus é a maravilha das maravilhas. Se o mundo soubesse disso, não perderia mais tanto tempo nos prazeres, no hedonismo ou nas coisas vãs, passageiras, que alimentam o corpo por pouco tempo, mas não alimentam a alma. E Francisco, sendo um boêmio em sua juventude, naquele momento ele sabia que não havia prazer, não havia gozo, não havia êxtase maior do que Deus. Nada neste mundo se equipara a Deus. Como dizem os mestres e os yogis da Índia, Deus é rasa, rasa quer dizer a suprema delícia. Ele desposou a dama pobreza. E desposar a dama pobreza não significa, no entanto, que hoje nós devemos desposar a mesma dama no sentido material da palavra, que devemos ser renunciantes de pés descalços, como foi Francisco, ou como foi Santa Teresa de Ávila, ou São João da Cruz, ou como são os grandes sadhus, os Digambaras da Índia. Digambara são os vestidos de céu que largam tudo, como foi Chaitanya Mahaprabhu. Inclusive a vida de Chaitanya é muito semelhante à vida de São Francisco. Também nasceu em uma família abastada, rica, largou tudo por amor ao Senhor Krishna, saía pelas ruas, ele foi quem criou o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, cantando pelas ruas da Índia, magnetizando multidões, amansando feras com seu magnetismo, com seu amor, como vemos em pinturas. Assim como São Francisco amansou o lobo de Gúbilo na Itália, Chaitanya Mahaprabhu amansava leões, tigres, que saíam bailando com ele pelas ruas, pelos vilarejos na Índia. Mas não significa que a verdadeira renúncia seja necessariamente material. A renúncia autêntica é interna, como Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, nos ensinou. A renúncia é interna. Você não precisa deixar o seu emprego, o seu bom emprego, a sua boa casa, o seu bom carro. O importante é que você internamente seja desapegado, como Yogananda dizia. Durma, seja capaz de dormir uma noite em uma cama confortável e, se preciso for, na noite seguinte, durma no chão. Desapegue-se internamente. Lembremos que Krishna
foi rei e santo, um avatar purna, uma encarnação completa de Deus na Índia. Rama, o valoroso Rama, muito antes de Krishna, numa era de Treta Yuga, descendente a 8 milênios, Rama também foi rei e santo, como Janaka, o grande Janaka, rei e santo na Índia. O desapego é interno. Por que então Francisco de Assis se desapegou, levou uma vida totalmente despojada de todos os bens materiais, negando a riqueza de seu abastado pai, Pietro Bernardoni? Por amor a Cristo. Não consigo compreender esse despojar de Francisco, esse amor intenso de São Francisco por Jesus, se não crer na ideia da reencarnação, de que Francisco foi um gigante em outras vidas, em outras existências, e muito provavelmente conheceu Jesus como discípulo de Jesus há 2 milênios, para quem crê na ideia da reencarnação, que explicaria muitas coisas, inclusive o próprio nascimento, a forma como Francisco nasceu, que dizem os biógrafos que um renunciante, um anacoreta, bateu a porta dos Bernardoni, a abastada porta. Inclusive estive lá em Assis 2 vezes. É realmente um lugar santificado. A vibração do local onde Francisco nasceu é muito poderosa. A primeira vez que estive lá, eu não sabia que era a casa dele, fui sozinho a Assis, em uma peregrinação a Assis. Quando cheguei na pequena capela dedicada ao pequeno Giovanni de Pietro de Bernardoni, o autêntico nome de Francisco, foi Giovanni, João, Giovanni de Pietro de Bernardoni, e não Francesco. Francesco quer dizer francesinho, foi um apelido que Pietro Bernardoni, seu pai, ao retornar da França, começou a chamar o pequenino de Francesco, 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 e pegou, ficou Francesco, Francisco, mas o nome dele era Giovanni, ou seja, João. E quando estive pela primeira vez ali, eu não sabia que eu estava na residência, que agora é uma pequena capela. E ao chegar ali, a vibração, a santidade daquele local foi tão forte que eu me lembro de cair de joelhos naquela pequena capela, naquela pequena igrejinha, e percebi então uma movimentação de pessoas que abriam e fechavam uma porta. Curioso, fui lá para ver e lá estava a porta autêntica, ainda hoje, de madeira, da casa, da porta de entrada da casa dos Bernardoni, uma plaquinha com um desenho de Francesco, ainda criança. É um lugar santificado. Francesco nasceu no estábulo, como Jesus, como é dito que Jesus, nos evangelhos apócrifos, nasceu em um estábulo junto aos animais. Se a reencarnação não existe, qual o mérito de Francisco nascer junto aos animais, como Jesus nasceu? Aquele renunciante, aquele anacoreta, bateu a porta dos Bernardones e pediu que a mãe que estava para dar à luz a criança, que ela o fizesse no lugar mais simplório da abastada residência. E ela então, Dona Pica Bernardoni, a mãe de Francisco, foi ter Francesco, ali no estábulo, junto aos animais. Que mérito! Se não existe a reencarnação, que mérito Francisco tinha para já desde seu nascimento nascer tal qual Jesus? Que mérito ele tinha para um anacoreta, um renunciante, vir à porta dos Bernardoni, bater a porta e pedir para que aquela criança nascesse no estábulo? Que havia de especial naquela criança? O que havia de tão especial em Francesco, em Giovanni, para nascer como Jesus nasceu? A própria Igreja Católica Apostólica Romana hoje afirma que Francisco de Assis foi um Cristo redivivo. Paz e bem, Sandra, Sorella. Francesco é um Cristo redivivo, palavras da própria Igreja Católica Apostólica Romana. A estatura de Francisco de Assis foi deveras grande, um ser grandioso, com uma missão grandiosa. Mas reafirmo,
a missão de renunciante de Francisco, a missão de Francisco. Vemos Francisco como um sofredor, como um coitadinho, um povereiro, um pobrezinho. Na verdade, foi por empatia, por amor ao seu Senhor Jesus Cristo. Foi o amor de Francisco, provavelmente em uma existência anterior, em uma vida anterior, ao ver Jesus crucificado. Ele queria estar no lugar daquele que representava o puro amor. O amor daquele ser que não sabemos o nome. Nossos irmãos espíritas, inclusive, creem que Giovanni, que São Francisco, foi João amado, foi o discípulo João amado de Jesus. Não posso confirmar isso, é uma crença de nossos irmãos espíritas, que provavelmente São Francisco foi João amado. Creio que ele foi sim algum discípulo de Jesus. E ele, ao ver o sofrimento de seu amado mestre, de seu amado guru, ele quis estar também na cruz, sofrer aquilo que Jesus sofria, como a mãe quando vê o seu filho sofrendo, e ela quer carregar em seu próprio corpo o sofrimento de seu filho. Tal o amor, claro que no caso era o amor do discípulo para o mestre, querer carregar as chagas de Jesus em seu próprio corpo. E isso foi possível quando reencarnou séculos depois, como Giovanni de Pietro de Bernardone, como São Francisco de Assis, em 1224, recebendo as chagas de Jesus, quando em uma visão, em êxtase, em samadhi, ele viu o próprio Jesus crucificado na forma de um serafim, vindo até ele, e ele recebendo 5 chagas nas mãos, nos pés e do lado. Em 1224, no Monte Alverne, Francisco de Assis já havia recebido o grande êxtase, a grande alegria, Ananda, mas isso não bastava para ele. Ele queria receber as dores de Jesus, as dores que Jesus sofreu. Isso não é masoquismo. No caso de Francisco, podemos dizer que é amor. Amor autêntico pelo Cristo. Compaixão, karuna, como dizemos no yoga, como dizemos no budismo. Existe inclusive uma história com Buda, de sua profunda karuna, compaixão. O Senhor Siddhartha Gautama, certa vez caminhando por uma estrada deserta, isso muito antes, claro, de Jesus, 600 anos antes de Jesus Cristo, e foi atacado por um asura, um demônio. O demônio ameaçou o Senhor Buda de morte. E Buda, sorrindo, com seu coração preenchido de karuna, uma profunda compaixão por todos os seres sencientes, Buda afirmou: não, você não me matará, porque não é um demônio, mas um ser divino, e eu o amo. E o demônio se transformou em um pássaro e voou. Claro que essa compaixão é a compaixão dos Budas, dos Cristos, dos iluminados, dos ecantins, dos santos completamente purificados. Não tente imitá-los enquanto não alcançar esse estado elevado de consciência, como Paramahansa Yogananda quando chegou à América. Há pouco comemoramos os 100 anos da chegada de Yogananda à América. É dito que Yogananda, quando chegou, foi abordado por 3 assaltantes armados. Yogananda perguntou: o que vocês desejam? Dinheiro? Dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho dou a vocês. Erguendo as mãos, abençoou aqueles assaltantes. Eles não puderam assaltar Yogananda. Baixaram suas armas, entreolharam-se e disseram: ele é grande. Mas ele era grande. Nós também somos, pois a diferença entre cada um de nós e esses iluminados é que eles despertaram. Nós precisamos despertar. Mas enquanto não despertarmos, ainda podemos dizer que somos pecadores, entre aspas. Até mesmo a palavra pecador é errada, porque em essência, como almas, como Atma, somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que peca, na verdade, é o ego, é o jiva, que é pura ilusão. Quando esse jiva
desperta no Atma, por meio do êxtase, por meio do Samadhi, ele descobre que é imortal, indestrutível, infinito, unido eternamente a Deus. A alegria perfeita, segundo São Francisco de Assis, está no meu livro, Francisco Grande Yogi de Assis. Eu gostaria de ler rapidamente o que é a alegria perfeita, segundo o Divino Poverello. As florzinhas de São Francisco. Francisco foi uma luz que brilhou sobre o mundo. Dante Alighieri, página 89 de Francisco Grande Yogi de Assis. Em um dia de inverno, enquanto São Francisco viajava de Perugia a Santa Maria dos Anjos na companhia do irmão Leão. O irmão Leão foi um dos grandes discípulos de Francisco. Chamou a este e disse desta maneira: Irmão Leão, mesmo que os irmãos menores, os franciscanos, encontrem em qualquer lugar onde esteja um bom exemplo de santidade e edificação, escreve e deixa claro que o gozo perfeito não se encontra nessas características. Nota de rodapé. Quando o santo ou yogi avançado realiza Deus, o Espírito, ou se aproxima de sua bem-aventurança interior, sente o gozo, quer dizer, a alegria inefável da alma. Não se trata de prazer sensual, mas espiritual. O verdadeiro gozo é a alegria indelével que nasce do contato com a profunda paz ou êxtase do yogi. Quanto mais submerge em Deus, em sua consciência, tanto mais se torna ébrio de alegria e paz profunda. Nos estágios mais avançados, a equanimidade do yogi se torna parte indestrutível de sua personalidade. Nenhuma adversidade do mundo pode nublar a felicidade interior adquirida pela prática constante da meditação. Então, quando Francisco fala em gozo, é na verdade essa alegria perene da alma. Ó irmão Leão, mesmo que os irmãos menores devolvessem a visão aos cegos, curassem os leprosos, expulsassem os demônios, curassem os surdos, fizessem andar os coxos e devolvessem a voz aos mudos, e o que é maior que tudo isso, ressuscitassem os mortos, leva em consideração que o gozo perfeito não se encontra em tais atos. No yoga nós diríamos que esses poderes paranormais de ressuscitar os mortos, de curar os leprosos, de fazer os coxos andar, são os siddhis, os poderes iógicos ou idis, e os yogis, os autênticos yogis, aqueles que desejam a mãe divina, como dizia Paramahansa Yogananda, deixam esses poderes de lado, porque eles só trazem vaidade. Aquele que deseja a mãe não quer os brinquedinhos da mãe divina, como dizia Yogananda, ele quer a própria mãe formosíssima. Enquanto estamos apegados aos poderes paranormais, é isso que São Francisco quer dizer aqui, o poder de curar, o poder de andar sobre as águas. Jesus tinha esse poder, como muitos grandes yogis da Índia também tinham e têm. Mas esses poderes não significam ainda a alegria perfeita, não significa a realização divina. Existia um santo indiano que dizia: se mesmo que eu seja capaz de controlar todo o universo, se não for capaz de controlar a minha mente, nada valerá, não terá valido a pena. Existem inúmeras histórias com o Senhor Buda a esse respeito, e por isso o Buda se recusava a produzir milagres. Viajaram um trecho mais e disse em voz alta: ó irmão Leão, se os irmãos menores conhecessem todas as línguas e todas as ciências e todas as escrituras, de modo tal que pudessem perceber e revelar não apenas fatos futuros, mas também os segredos da consciência e da alma, leve em consideração que o gozo perfeito não se encontra em dito conhecimento. Mais um trecho, e São Francisco clamou outra vez em voz alta:
Ó irmão leão, pequeno cordeiro de Deus, mesmo que os irmãos menores falassem a língua dos anjos e conhecessem o curso das estrelas e as virtudes das ervas, e ainda que lhes fossem revelados os tesouros ocultos da terra e conhecessem as qualidades dos pássaros, dos peixes e dos animais, assim como do homem, das árvores e das pedras e raízes e águas, leve em consideração que isso não é o gozo perfeito. E quando tal forma de falar já se havia prolongado por um bom tempo, o irmão Leão perguntou com enorme curiosidade: Pai, te suplico que em nome de Deus me digas onde haveremos de encontrar o gozo perfeito? São Francisco respondeu desta forma: Se ao chegarmos em Santa Maria dos Anjos, completamente molhados pela chuva, com muito frio, sujos e cansados, e atormentados pela fome, e ao batermos numa porta, o porteiro venha furioso, perguntando: Quem são vocês? E então respondamos: Somos dois irmãos teus. E ele replique: Não dizem a verdade. Creio que são dois ladrões que enganam a todo mundo e roubam aos pobres. Saiam daqui. E o porteiro não nos abra a porta e nos faça permanecer do lado de fora, mortos de fome e frio por toda a noite, em meio à chuva e à neve. E então, se suportarmos com paciência tal crueldade, esse maltrato sem nos queixarmos nem murmurarmos, e crendo com humildade e caridade que o porteiro em verdade nos conhece e que é Deus quem o impulsiona a nos lançar insultos, ó irmão Leão, ali se encontra o gozo perfeito. E se obrigados pela fome e pelo frio, golpearmos uma vez mais, rogando com lágrimas nos olhos, que nos abra por amor de Deus, e que só nos deixe entrar, ele mais insolente que nunca grite: Estes são canalhas desavergonhados, lhes pagarei como merecem. E então venha até nós com um galho de árvore e nos lance sobre o solo e nos faça rolar pela neve, e com um galho de árvore quebre todos os ossos de nossos corpos. Se suportarmos com paciência e gozo todas essas desgraças, por amor a Cristo, escreve, ó irmão Leão, que nisto há o verdadeiro gozo, o gozo perfeito, a alegria perfeita. E agora, irmão Leão, escuta a conclusão. Mas, além das graças e obséquios que Cristo derrama sobre aqueles que amam, se encontra o vencer-se a si mesmo e, com boa predisposição, suportar a dor, os embates, as injúrias e o incômodo por amor a Deus. Essa é a verdadeira alegria. Quantos de nós realmente está preparado para isso? Não chegamos aos pés de São Francisco e isso não nos tira o mérito, pois como almas, um dia chegaremos lá, como dizia Lahiri Mahashai, Banat Banat Banjai, Banat Banat Banjai, fazendo, fazendo, um dia feito. O próprio São Francisco dizia: faça hoje o que é necessário, amanhã o que é possível, e quando menos esperar, estará fazendo o impossível. Deus não exige de nós que andemos mais que alcançam as nossas pernas. Façamos o que é possível. Por isso a ideia das reencarnações. Uma encarnação apenas seria insuficiente para chegarmos à estatura de um São Francisco, à estatura de um Chaitanya Mahaprabhu, à estatura de um Paramahansa Yogananda. Uma vida apenas é muito pouco. Eles não chegaram a esse estado tão elevado de consciência e de desprendimento em uma única existência, mas ao longo de muitas existências, labutando, trabalhando, e por meio desse mérito interno, do mérito alcançado por meio do amor a Deus e da entrega ao longo de muitas vidas, é que se tornaram quem são nos dias de hoje: um Jesus Cristo, um Buda, um Senhor Krishna, como lemos no Bhagavad Gita, quando Krishna afirmou
Eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o Senhor, o Sustentador, a sílaba Om. Não foi em uma única existência que Krishna alcançou essa unidade com o Supremo, como o próprio Jesus, antes que Abraão fosse, eu sou, mas ao longo de muitas vidas, de muitas existências. Essa era a pequena homenagem que queria fazer hoje a São Francisco de Assis, o divino polvereiro, pobrezinho de Assis. O verdadeiro desprendimento, como ele mesmo afirmava, é dentro de nós. Dentro de nós. Era uma vez um pássaro de luz chamado Francisco. Verdade, Sorella. Querida Sandra, gratidão, queridos, pela presença de vocês, pela paciência de vocês. Possamos entregar nossos corações hoje, nesse dia de São Francisco, a Ele, a Cristo, que estava presente no coração dele, a essa consciência infinita, a consciência divina, a consciência crística, que, como é dito na Índia, a consciência de Vishnu, a consciência do Filho unigênito, Kutastha Chaitanya, permeia os corações, permeia as vidas, permeia as células de nossos corpos, permeia os nossos átomos, permeia os átomos de fogo de nossas consciências. Quanto mais nos entregamos a Deus, como nosso saudoso professor Hermógenes gostava de repetir, entrego, confio, aceito e agradeço. Quanto mais nos entregamos a Ele, mais livres e mais felizes permanecemos. Namastê, paz e bem.